Queridos, essa noite, nós temos o privilégio de estarmos juntos nesse turno sacerdotal, onde honramos o nome do Senhor. Nós já fizemos esse serviço aqui de adoração, serviço de intercessão uns pelos outros, e agora nós vamos ter uma meditação nas Escrituras, vamos trabalhar as Escrituras. Então eu vou ler aqui na Judaica, Romanos 2, 29, diz assim: ao contrário, o judeu de verdade é quem o é interiormente, e a verdadeira circuncisão é a do coração. Coração fala do interior, mente e coração. Espiritual, a circuncisão espiritual, não literal, para que seu louvor não proceda dos homens, mas de Deus. Então essa circuncisão que Paulo está falando aqui em Romanos 2, 29, é uma circuncisão que só Deus pode fazer em nós. É uma circuncisão que somente Deus pode fazer em nós. E muito interessante, porque quando nós vamos ver as Escrituras, quando Abraão recebe de Deus a ordem para se circuncidar e circuncidar todos os seus descendentes, todos os homens da sua casa, Abraão, ele só fez isso porque a mente e o coração dele já tinham sido circuncidados por Deus. E o que seria a palavra circuncisão? A palavra cisão já fala que é corte. Circum ao redor. Então nós sabemos que a circuncisão, a ordem que Deus deu para Abraão e para o povo de Israel, para a nação de Israel, para a figueira, a figueira nas Escrituras representa a nação, a árvore figueira representa a nação. Então a ordem que Deus deu para Abraão era para que ele então fizesse em si mesmo, e todos os seus descendentes, e todos os escravos, fossem estrangeiros que estivessem na sua casa, e todos que viessem a nascer a partir dele. Era então o que? No órgão sexual masculino, uma pele que estava ao redor do órgão, ela era cortada por uma pedra de faca, uma faca de pedra, uma faca de pedra, uma pedra pontuda, teria que ser cortado, porque circum, que está ao redor, cisão, corte. E agora presta bastante atenção, eu não vou ler aqui, mas vocês conhecem Romanos 6, Romanos 7. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu sempre estou fazendo. Paulo, ele chega a falar assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Por quê? Agora está operando em nós o Espírito de vida, está em nós a nova vida que é Cristo. Mas existe ainda nesse corpo, o nosso corpo, a nossa carne, ainda está contaminada pela natureza humana, e isso ainda permeia ou faz guerra. Por isso que Gálatas, Paulo vai escrever aos Gálatas dizendo que existe uma guerra entre o Espírito e o nosso corpo, a nossa carne, porque o pecado ainda está misturado com a natureza humana, mas o nosso Espírito já nasceu de novo. No nosso Espírito já está o Espírito de Deus, já está a vida de Deus. Por isso que existe esse embate. Então por que aqui, quando ele está falando em Romanos 2, 29, é necessária a circuncisão no coração, ou a circuncisão espiritual e não literal? Lembra que eu sempre falo com vocês, 7 alianças até o nosso Senhor Yeshua, até o nosso Senhor Jesus. A primeira aliança com Adão, a segunda com Noé, a terceira com Abraão, a quarta com Moisés, a quinta com Davi, a sexta com Salomão e a sétima com o nosso Senhor Jesus, e a última Deus o Pai vai fazer. Apocalipse 21, Deus vai vir morar na terra, vai fazer uma aliança com seu povo, conforme está em João 8. Vai perdoar, Deus vai perdoar a mulher adulta, Ele vai casar com ela conforme prometido nos profetas. Exemplos, Isaías 54, que é o seu povo, porque nós como povo de Deus, infelizmente, fomos muito adúlteros, o povo de Israel, a igreja. Mas o Senhor fará uma aliança depois do milênio. Então o que eu quero que vocês entendam? Presta bastante atenção. Hoje está operando em nós o que está em Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós devemos fazer de tudo para ter paz com todo mundo. Paz com a nossa esposa, paz com nossos filhos, paz com nossos parentes, paz com nossos irmãos em Cristo, paz com os nossos vizinhos, paz com os nossos colegas de trabalho. No que depender de nós, devemos ter paz com todos. Por quê?
Porque nós somos da Nova Jerusalém. O Espírito de Shalom está sobre nós. Nós somos o povo que carrega Shalom, que carrega a paz do Eterno, porque o nosso Deus é o Deus da paz, é o Deus de Shalom. E nós vamos pegar Romanos capítulo 14, versículo 17, vai dizer que o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é justiça, alegria e Shalom. Justiça, Shalom e alegria no Espírito Santo. Eu sempre gosto de falar com vocês, eu não falo em Yeshua e não falo Shalom, para parecer diferente, e para falar em hebraico. Eu falo Jesus, eu falo Yeshua, é o mesmo. Na verdade, o correto seria até Yahashua ou Yehoshua, porque depois que Jesus morre, o nome dele é fundido com o nome de Yahweh, de Yahvé. Ele se torna o Deus que salva. Jesus nasce como salvação. Ele nasce, o seu nome é um substantivo, salvação. A raiz lá, Yashá, do seu nome, salvar, o verbo salvar no hebraico. Mas quando ele morre, ele se torna o príncipe da salvação, o nome de Deus, Yahvé, se mistura com o nome dele. Então ele se torna Yahashua ou Yehoshua, ou Deus que salva. Jesus é o Deus que salva. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual que importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Nós já estudamos isso aqui, Atos 4:12, alguns domingos atrás. Mas vamos focar na circuncisão. Então agora, nós temos o Espírito que nasceu de novo, Kleber. Nós temos um novo Espírito, a vida de Deus, a vida incriada. A palavra vida no grego é zoe, a vida incriada, uma ação de fora de nós. Nós não temos parte disso. Lembra lá no começo? Vocês lembram como é que Deus faz? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A palavra Deus é Elohim, Deus comunidade de juízes e de governante, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No princípio, em Cristo, Deus, a comunidade celestial, criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e só havia escuridão. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Qual a matéria-prima que Deus usou para fazer a luz? O próprio Cristo, o próprio Jesus. João capítulo 1, versículo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 19. Romanos 11, 33. Porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Tudo que foi criado no universo, somente uma matéria-prima foi usada: Yeshua, Jesus, o Filho de Deus. Ele é a matéria-prima de tudo. Foi dele, a partir dele, que todas as coisas foram feitas, inclusive a nossa salvação, inclusive a nossa redenção, inclusive o novo nascimento. É uma operação 100% do Espírito Santo no nosso espírito. Não tem a nossa participação. É ação direta do céu. O que é o Evangelho? Boa notícia. Qual é a boa notícia? Que Deus, o Pai, o Criador, veio até nós na pessoa de Jesus e nos fez casa do Espírito Santo. Essa é uma das mensagens do Evangelho. Essa é uma das boas notícias que Cristo veio nos trazer. Isto é o Evangelho. Deus vindo até nós por meio de Jesus e nos tornando morada, casa do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Nós somos o templo do Espírito Santo individualmente. Coletivamente somos a casa de Deus, e individualmente somos templo do Espírito. Então, por que a circuncisão é tão importante? Porque, queridos, a mente e o nosso coração estão agarrados à natureza carnal. Nós ainda estamos aqui nesse tempo. Paulo ele disse: quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Se não tiver colocar até Romanos 7, 19, mas é Romanos 7. Sabe o que ele estava querendo dizer? Ele estava falando de uma pena romana. Os romanos tinham penas terríveis, penas de morte. Uma delas era a crucificação, outra era empalar, enfiava a pessoa dentro de uma estaca. Outros era pegar as pessoas numa estaca, que nós chamamos de cruz. Outras queimavam as pessoas. Os romanos também tinham uma outra pena de morte terrível. Eles pegavam aquelas pessoas que eles assassinavam, uma pessoa assassinou a outra, amarravam uma outra de frente e deixava jogada no meio do mato. Aquele que estava morto ia decompondo e infeccionando a outra pessoa viva, e a outra pessoa morria. É isso que Paulo está falando: quem me livrará do corpo dessa morte? Porque agora salvo estamos,
Agora a vida zoe, a vida criada de Deus está em nós, não pode ser criada pelo homem. O Espírito de Deus habita no nosso espírito. Nós somos uma nova criação. Nós anunciamos o novo mundo, nós anunciamos que Cristo vai vir e Ele vai renovar os céus e a terra. Nós somos os primeiros que foram transformados. Nós já fazemos parte do novo céu e nova terra. Nós somos aqueles que nascemos da Jerusalém que está no alto. O que eu quero que vocês entendam? Que agora então precisa ser cortado. A carne que circuncida a nossa mente, a carne que circuncida o nosso coração precisa ser circuncidada, cortada, ser feita uma cisão. E como que isso acontece? Primeiro, Tiago capítulo 1, versículo 15, o escritor vai dizer assim: o desejo gera o pecado gera a morte. A carne humana, a natureza humana, ela é impregnada de desejos. Eu gosto muito do texto de Tiago, capítulo 4, versículo 4, 5 e 6, que diz assim: que o espírito humano que habita em nós cobiça com intensidade. Capítulo 4, versículo 4 de Tiago. Mas Deus concede graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Presta atenção. Isso está na Bíblia judaica e na Bíblia de Jerusalém. Nas outras versões em português você não vai encontrar essa tradução mais perfeita e aprimorada desse texto de Tiago, capítulo 4, versículo 4, 5 e 6. Que o espírito humano que habita em nós, ele cobiça com intensidade. O espírito humano, ele cobiça com intensidade. Mas Deus concede graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. Então o que é uma pessoa soberba? O que é uma pessoa orgulhosa? Uma pessoa que só vive buscando fazer a vontade da sua carne, os seus desejos, só fica buscando satisfazer as suas cobiças, as suas concupiscências. Uma pessoa que está preocupada somente com a vida nesse mundo, nesse tempo. Então o que nós precisamos entender? Aí a circuncisão tem que acontecer. Quarta-feira nós trabalhamos o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 11, nós começamos a nossa reunião, falando que o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o Espírito que está agora atuando em cada um de nós, dando vida aos nossos corpos mortais. Por que nós precisamos orar? Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração e incorrigível, não é possível curá-lo. Quando Jeremias está falando isso pelo Espírito Santo, ele está falando dessa natureza humana, o nosso interior. O nosso amado Jesus, ele passava as noites orando. Está lá em Lucas 21, 34 ao 39, você vai achar isso. Ele passava as noites orando e pela manhã estava no pátio do templo ensinando as Escrituras. O nosso Senhor, ele orava continuamente. Lucas 18, versículo 8, Jesus, ele diz para os discípulos: orai continuamente. Outros textos ele vai dizer: vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. Outra coisa, nós vemos o próprio Paulo, o Rabino Shaul, Paulo, nosso irmão, o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 17, ele diz: orai sem cessar. Por quê? Porque, queridos, enquanto nós estivermos nesse corpo, nesse tabernáculo, até que o nosso Senhor venha, porque no dia que Ele vier, o nosso corpo vai ser salvo, a redenção do nosso corpo, o dia da redenção, o nosso corpo será transformado, e nós não mais teremos que lutar contra o pecado. Mas Hebreus capítulo 12 vai deixar claro que nós temos que combater contra o pecado até o sangue. Não podemos cultivar o pecado, não podemos cultivar o desejo, a cobiça. Agora, como que a circuncisão é feita? Romanos capítulo 8, do 1 ao 14. Quem tem a mente voltada para as coisas do Espírito, isso gera vida e paz. Mas quem tem a mente voltada para o corpo, para a carne, para os seus desejos, só vai colher a morte. O que nós precisamos entender? Uma pessoa que tem a mente e o coração, o seu interior circuncidado, é alguém que depende 100% do Espírito. É alguém que busca diariamente cultivar uma entrega interior da mente e do coração para Deus. Como? Através da leitura das Escrituras, da meditação, através da oração, inconformado por tudo aquilo que é distorção. Queridos, nós temos muitas distorções na nossa mente. Muitas distorções.
Nós temos imagem errada sobre Deus, nós temos a imagem errada muitas vezes sobre as Escrituras, sobre o juízo de Deus, sobre a misericórdia, sobre o amor de Deus. Nós temos imagem errada às vezes do que é família. Por quê? Porque nós olhamos a partir de nós. E cada um de nós que estamos aqui nessa noite, viemos de uma família diferente, histórias diferentes, dores diferentes, feridas diferentes, situações difíceis diferentes que a vida nos proporcionou. Cada um de nós aqui somos constituídos de lembranças. O ser humano é constituído de imagens, de lembrança. E essas imagens, essas lembranças precisam ser saradas e curadas. Eu queria perguntar para você aqui se você já fez uma oração. Você já agradeceu pelo dia que você nasceu? Você já agradeceu pela família que você já nasceu? Você já agradeceu pelo seu pai, pela sua mãe? Você já agradeceu pelos parentes que você nasceu? Por todas as aflições que você já passou? Você já agradeceu tanto pelas pessoas que te fizeram bem ou mal? Queridos, como essa oração é poderosa, nós precisamos fazer essa oração. Bendito, ó Deus, seja você pelo dia que eu nasci. Bendito seja você pela minha mãe e pelo meu pai, ainda que tenhamos sido abandonados por eles, ainda que eles falharam conosco. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor por todos os amigos, por todos os irmãos, por todas as pessoas, por todos os lugares que eu passei, que eu morei. Bendito seja o Senhor por aqueles que me feriram, e bendito seja o Senhor por aqueles que me abraçaram, porque o Senhor sempre cuidou de mim, nunca me abandonou. Quando nós fazemos esse tipo de oração, as nossas imagens, as nossas lembranças, a nossa mente, o nosso coração está sendo circuncidado, cortado do excesso de carência de atenção, de dor. Queridos, todos nós temos dores, todos nós temos marcas, todos nós temos ferida. E eu queria ler um outro texto, Gênesis capítulo 3 agora. Vocês querem perguntar até aqui, nesse primeiro ponto? Vocês estão conseguindo entender? Está todo mundo bem? Sérgio, está dando para entender? Amém, Esther, está entendendo? Frank, Luz, está de boa? Eduardo, Aninha, Alex, Júlio, Sérgio, está dando para entender? A circuncisão da mente e do coração é quando eu resolvo não mais ouvir o que eu penso, ouvir as minhas dores, ouvir o que eu recebi de tradição humana e familiar, e eu quero ouvir totalmente o Espírito Santo sobre aquele assunto. Eu quero ouvir de Deus, como proceder, como agir. Eu quero agir a partir de Deus, não mais a partir de mim. Circuncisão da mente fala de dependência total do Espírito. Pensamento santificado, sentimento santificado, vontade santificada. Érica, parou para entender? Cleber, João, Miriam, Aline, posso prosseguir? Tranquilo? Ana, tranquilo? Posso prosseguir? Alex, está de boa? Todo mundo? Então vamos lá, vamos prosseguir. Gênesis capítulo 3. Presta atenção comigo aqui em algumas coisas importantes. Toda vez que aparece uma palavra ou um cenário na Bíblia pela primeira vez, vai marcar um padrão de ação. Então nós precisamos ficar muito atentos, porque é a primeira vez que vai aparecer a serpente. Ou Satã é representado, os espíritos malignos são representados por um animal que é serpente. Então nós precisamos ter muita atenção nesse texto. Olha lá. Ora, a serpente era mais astuciosa que qualquer animal selvagem feito pelo Senhor Deus. Deus fez a serpente má? Não, ela era astuta, ela era inteligente, ela era esperta. Por que Satã escolheu a serpente? Porque a serpente era astuciosa, era meticulosa. A serpente era um tipo de animal atraente para o homem conversar. Por isso que ele vai procurar a serpente. Ele não procurou a serpente ao leão. Por que ele não entrou no leão? Por que ele não entrou na onça? Por que ele não entrou no cachorro? O cachorro não fala que é o melhor amigo do homem. Por que ele escolheu a serpente? Porque está escrito aqui, ó, que de todos os animais que Deus fez, era o mais astuto. Era o mais astuto, inteligente. Segundo alguns rabinos judeus, a serpente, ela andava sobre duas pernas, porque a maldição é que ela vai rastejar, é que ela andava. Segundo a tradição rabínica, a serpente não tinha uma fisionomia feia, mas ela era bela, ela era bonita, ela era atraente, por isso Eva conversava com ela. Então vamos lá, a serpente era mais astuta. Olha só,
ela disse à mulher. Deus realmente disse. Então agora é a serpente falando. Olha a distorção. Então o pai de toda mentira é quem? Quem é o pai de toda mentira? Queridos, quem é o pai de toda mentira? O diabo, certo? Onde está escrito isso? João 8,44. O diabo é o pai de toda mentira. Então nós vamos ver aqui ele fazendo o que é próprio seu. Vai lá. Ela disse à mulher, a serpente disse à mulher, Deus realmente disse. Ela está afirmando a serpente. Você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? Ela está falando com convicção. Ela está fazendo uma pergunta para Eva. Você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? A serpente, ela tenta provar para o ser humano, desde esse dia que ela conversou com a Eva, Satã tenta provar para o ser humano que Deus é um Deus de restrição. Diga comigo, Deus é um Deus de abundância e não um Deus de restrição. Gente, Deus deu para o homem a terra. Salmo 115, versículo 16. Os céus dos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu os filhos dos homens. Deus é Deus de abundância. Deus não é Deus de restrição. Mas o que a serpente, ela tenta fazer através da mentira e do engano? Distorcer a maneira que nós vemos Deus. Então, em primeiro lugar, a gente já nasce aprendendo com nossos pais que Deus é perigoso. Que Deus, nós temos que ter cuidado. Não fale palavrão, menino. Deus vai ficar triste, Deus vai ficar bravo. Trovejou, Deus está bravo, meu filho. As distorções a gente aprende desde o berço. Nós aprendemos que Deus é uma criatura distante, muito irada, e que quer a todo tempo pedir conta de tudo. Então a serpente, isso foi criado pela serpente. A serpente inoculou no ser humano. Então ela está dizendo aqui, ela está fazendo uma pergunta. Deus não disse que vocês não podem comer nenhuma árvore do jardim? Se você for pegar Gênesis capítulo 2, vai estar lá claro. Deus falou assim, vocês podem comer de toda a árvore do jardim, de todas as árvores, exceto a árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só dessa que o homem não podia comer. De todas as árvores, Deus deu ao homem para comer, somente uma que não. Mas Satã, ele começa a dizer, Deus, querendo mostrar que Deus é o Deus da restrição, que Deus é o Deus da punição. E aí a mulher vai responder, nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas acerca do fruto da árvore no meio do jardim, Deus disse, você não deve comer dele, nem tocá-lo, ou morrerá. A distorção aqui. Deus falou que o homem não podia comer. Deus não deu nenhuma restrição que o homem não podia tocar no fruto dessa árvore. E aqui nós podemos imaginar duas coisas. Primeiro, Adão deu um recado errado. Porque quando Deus deu essa ordem para o homem, a mulher não tinha sido criada. Deus fala isso no início, no meio do capítulo 2, e só no final do capítulo 2 que a mulher é criada. Que a mulher é tirada de dentro de Adão. Então o que nós precisamos entender? Eu acho que Adão, ele ameaçou, ou ficou muito preocupado de Eva, em algum momento esquecer, podia estar tocando, brincando com o fruto e comer. Então eu acho que foi uma distorção de Adão. Que Adão deve ter dito, nem toque naquela árvore, nem toque naquele fruto. Então a primeira imaginação que eu tenho, não está claro nas escrituras, mas é como que Adão, ele vai trabalhar com medo. Ele vai tomar uma ação, uma fala com ela. Agora a segunda imaginação que eu tenho, é que por causa da presença da serpente do sopro, Eva já ficou contaminada. De repente Adão passou a ordem certa, passou exatamente o que Deus falou, mas por causa da presença da serpente e dela ter parado para ouvir a serpente, a sua mente começou a ser distorcida. Ela fala, não podemos tocar e nem comer. Então uma dessas duas coisas aconteceu. Mas Efésios capítulo 2, versículo 1, Efésios capítulo 2, versículo 1, Paulo vai falar algo muito interessante. Eu tenho orado pela nossa congregação todos os dias e pedido uma coisa ao Senhor. Por favor, Pai, guarda a minha casa e todos os meus irmãos. Eu cito o nome de cada um. Guarda-nos de toda ação de principados e potestades do mal que estão nos ares dessa cidade.
Porque olha o papel dos principados e potestades, Efésios 2:1. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e atos de desobediência. Andavam de acordo com esse mundo presente e obedeciam ao líder dos poderes do ar, que ainda atua entre os desobedientes. Olha só, os principais e potestades dos ares que estão no céu das cidades, eles trabalham distorcendo os pensamentos das pessoas, principalmente a primeira ação, colocando medo e vergonha, dúvida de Deus, dúvida das pessoas. Existe um véu que está cobrindo a terra, que está sobre a atmosfera da terra por causa da rebelião que existe na terra, um véu de medo e de desconfiança. Então, voltando para Gênesis 3, então nós vemos aqui que quem distorce os pensamentos dos homens e o sentimento dos homens, a vontade dos homens, são os principais e potestades do mal. Por que eu posso falar isso? Porque agora nós aprendemos que o coração do homem é incorrigível, que existe uma natureza pecaminosa e por isso ele ouve, por causa da desobediência que ele ouve os espíritos maus, mas nós que estamos em Cristo devemos trabalhar pela circuncisão da nossa mente e do nosso coração, entregando o nosso interior para Ele todos os dias em oração, dependendo do Espírito Santo, pedindo orientação do Espírito Santo, ajuda do Espírito Santo para tudo, desde executar a limpeza da casa, uma coisa simples que seja, até mesmo a decisão de comprar uma casa, comprar um carro, casar com alguém. Eu tenho orado lá em casa pedindo, Pai, por favor, nós abrimos mão de escolher, nós queremos escolher o que você escolheu, nós não temos livre-arbítrio. Queridos, aquele que está em Cristo não usa o livre-arbítrio. Nós morremos para nós mesmos. O que é uma pessoa que quer viver o Evangelho? Ela decidiu ser um mártir. Todos que estão em Cristo são mártires, morreram para si, estão buscando a vontade de Deus, estão buscando viver o que Deus quer, não mais os seus desejos e as suas vontades. Vamos prosseguir. Nós vamos ver aqui agora 4. A serpente disse à mulher, agora a serpente vai falar, não é verdade que vocês morrerão. Olha só, a serpente está dizendo que Deus é mentiroso. Então a primeira coisa que o Satã faz é tentar a gente enxergar Deus como o Deus da restrição, o Deus que é munheca, mas Ele é o Deus da abundância, Deus que tem prazer de dar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é Deus de abundância. Deus nos deu tudo que Ele tinha, que era o seu Filho, a coisa mais preciosa, a coisa que Ele mais ama, Ele nos deu Jesus. Deus é Deus de abundância. Então a serpente primeiro tenta nos provar que Deus é o Deus da restrição, presume punição, e depois que Ele é o Deus mentiroso, que Ele mente. Mas quem é mentiroso é a serpente. Ele vai falar assim, olha, vocês não morrerão. Olha só, Deus tinha acabado de falar para o homem que se ele comesse, ele morreria. E essa morte nós sabemos que é a morte espiritual, ou é o lago de fogo, a segunda morte, que o homem ainda não experimentou e vai experimentar, né? Aqueles que não estiverem em Cristo. Então vamos lá. Não é verdade que vocês morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem dela, seus olhos serão abertos, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ao ver a mulher que a árvore era boa para alimento, de aparência agradável, desejava aos olhos, né? E desejava para dar conhecimento, cobiça dos olhos, cobiça da carne, soberba da vida. Olha o homem sendo tentado. De aparência agradável, desejava para dar conhecimento, pegou os seus frutos e comeu. Não fala aqui que aconteceu nada, mas depois vai dizer, também deu ao seu marido que estava com ela. Olha só, meu irmão, aqui fala claro que Adão estava do lado da mulher quando a mulher estava conversando com a serpente. Está falando aqui na judaica que também deu ao seu marido que estava com ela, estava em sua presença. Agora eu quero chamar a atenção, a minha atenção como marido, como pai, e a sua atenção. Os maridos precisam falar das ordens de Deus, dos mandamentos de Deus, dos preceitos de Deus dentro de casa. Os maridos são os primeiros pastores da sua esposa e dos seus filhos. Os maridos que estão aqui são os primeiros a impor as mãos e orar quando alguém está doente, a ungir. Nós temos que aprender isso. Homens, se você não falar dentro da sua casa a palavra de Deus e lembrar sempre do que Deus está falando agora, hoje, é o que Deus está comunicando agora. O que Deus está pedindo de nós? Deus só nos pede uma coisa de cada vez.
Deus não pede 2, Deus não pede 3. Deus só falou, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus só pede uma coisa de cada vez. O que hoje Deus está pedindo de mim e da Serimada e da Annalise? Eu estou falando com elas, todo dia, eu estou falando. Eu quero perguntar, o que Deus está pedindo de você e de sua casa? Você está falando? Vocês, homens que estão aqui, não podem deixar de falar o que Deus está falando. Precisa falar. Se a mulher não ouvir a voz do cabeça, mas do cabeça Jesus, porque o cabeça do homem, 1 Coríntios 11, é Cristo. Nós devemos falar, mente circuncidada, coração circuncidado, falar o que Cristo está falando para a nossa casa, e então nossas esposas, nossos filhos ouvirão e andarão seguros, estarão guardados da serpente, da ação de Satã. Mas maridos, não podemos ficar calados. Homens têm que aprender a comunicar. Homens de Deus são falantes, são comunicativos. Não falam o que não precisa, falam o que precisa. Fala da palavra de Deus, fala da vontade de Deus. Somos nós que devemos profetizar o futuro dos nossos filhos, a profissão, investigar com quem eles vão casar, se bate no Senhor ou não, os caminhos que eles vão tomar, os cursos que devem fazer, deve ser tudo pelo Espírito. Porque o Espírito, 1 Coríntios 2, é que sonda a mente de Deus. E é o Espírito que habita em nós, que comunica o que Deus pensa. Então, Adão estava do lado, ele tinha que ter pisado na cabeça da serpente, ele não pisou. Aí a coisa vai ficar feia. Ele tinha os olhos abertos, ele era o chefe da casa, ele era o cabeça. Ele estava com a liderança do jardim do Éden. Por que Deus não interviu? Muita gente pode perguntar, mas por que Deus não mandou um anjo? Por que Deus estabeleceu hierarquia e Deus obedece a hierarquia, a organização que Ele estabeleceu no universo. Deus estabeleceu o homem como cabeça, Adão. E Adão, ele não vai intervir. Querido, se a sua esposa está queixosa, está triste, está angustiada, se a sua esposa está temerosa, está com medo, está ansiosa, se os nossos filhos estão, nós precisamos pegar rapidamente a espada do Espírito, destruir aquela dúvida, destruir aquele medo, destruir aquela angústia, impor as mãos e orar, e pisar na cabeça da serpente. Engano na nossa casa não podemos permitir. Queridos, quando eu tenho falado todos os dias, sempre eu falo isso em toda reunião, por favor, faça, execute o seu primeiro serviço sacerdotal. O primeiro ministério nosso é cuidar da nossa mente e do nosso coração. Provérbios 4, 23. De tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. No hebraico ali a palavra é âmago do ser, é mente, é coração, é sentimento, é vontade. 24 vai dizer, não permitindo falsidade dentro de você. Provérbios 4, 23 diz o que nós temos que fazer, e Provérbios 4, 24 diz como fazer. Tem que guardar o coração como? Não permitir nada que é falso. Então, queridos, eu ainda citei na quarta-feira, vamos supor que você perdeu alguém, perdeu o pai, a mãe, e a pessoa mais próxima que eu perdi de mim foi os meus avós. Foi muito duro, foi muito difícil. Eu não imagino o que é a dor de perder o pai e a mãe, acredito que seja terrível, e não sei a dor de perder, filho, que graças a Deus não perdi, peço que o Senhor guarde a minha esposa e as minhas filhas. Não imagino a dor de perder uma esposa e as filhas, e amigos próximos. Mas, queridos, a pessoa faleceu, você vai sentir a dor, você é ser humano, vai haver um impacto emocional, vai, mas o Espírito que está dentro de nós é o Espírito que consola. A palavra Espírito Santo no grego é paráclito ou paracleto, é aquele que nos consola, que nos auxilia, que está junto de nós, nos guardando as nossas emoções, guardando a nossa mente e o nosso coração. O que eu quero dizer com isso? Não cultive a dor, não cultive o luto, não cultive a angústia, não cultive a depressão, não cultive a dúvida. E nós, homens, somos importantes demais, porque nós temos que trabalhar no cultivo do jardim, que é a nossa casa, porque o jardim começa dentro de mim, e aí ele vai para dentro da Serimada, da minha, da Annalise, o ambiente da minha casa, e o jardim da minha casa, ele estende aqui para essa casa estendida, que é a igreja do Senhor, que são nossos irmãos. Nós temos que pisar em todo tipo de engano, tudo que é distorcido, tudo que não fala a verdade de quem Deus é e de quem Cristo é em nós, de quem nós somos em Cristo, não pode crescer dentro de nossa casa. E homens, o Senhor vai nos cobrar isso, porque Ele nos deu autoridade, Ele nos colocou em uma posição de hierarquia alta dentro da nossa casa. 1 Coríntios 11, leia lá. E Deus nos deu toda a munição necessária, a sua palavra e o seu Espírito, para que sejamos de fato bons maridos e bons pais.
Bons maridos e bons pais não são os que dão as melhores faculdades, não são os que ensinam os filhos a ter as melhores profissões, ou ensinam os filhos a ser honestos. Bons pais e boas mães são os que ensinam os filhos a amarem a Deus de toda a mente, de todo o coração e com toda a força. Bons filhos são aqueles que aprendem a amar a Deus reverentemente mais do que qualquer coisa nessa terra. Bons filhos são aqueles que aprenderam a não duvidar do caráter de Deus, não duvidar da bondade de Deus, ainda que adoeçam mortalmente, ainda que fiquem desempregados, ainda que sofram terrivelmente. Muito obrigado. Então o que eu queria dizer aqui para nós que somos pais e para aqueles que pretendem ser pais no nosso meio? Bom pai, boa mãe, é aqueles que circuncidam a mente e o coração dos filhos. Meu filho, depende do Espírito. João 6,63, Jesus disse: as minhas palavras são Espírito e vida. Nós temos que ter dentro de nós a palavra. Salmo 19, a palavra de Deus restaura nossas emoções, está lá, 19, Salmo 19. Não me lembro agora se é o versículo 7, eu acho que é o versículo 7 e 8. Ela restaura a nossa alma, restaura nossas emoções, ela gera vida, ela cura, ela traz clareza para os olhos do coração e ela nos torna sábios. Essa é a palavra de Deus. Então vamos lá. Alguém fala a hora para mim aí, por favor. O Sérgio já está me mostrando aqui. Não, tem que mostrar não, eu estou sem relógio. 9:10? Então tá bom. Posso ir mais 20 minutos só? Vocês me suportam mais 20 para me concluir? 9:19 agora? Não. São 9:11, agora você tem só 19 minutos. Agora só tem 19 minutos. Tá certo. Então deixa eu pra lá. Então, o que eu gostaria que vocês entendessem? É necessário o cultivo do sacerdócio individual dos homens, e então cultivar, trabalhar o cultivo, ajudar nossas esposas a desenvolver o sacerdócio. Tudo que é mentira e engano que as nossas esposas falarem, tem que trazer a palavra. Não é isso que a palavra diz. Não é essa a vontade de Deus. Isso que você está falando está distorcido. Tem que pisar na cabeça da serpente, amigo. Se não pisamos na cabeça da serpente, ela vai crescer dentro da nossa casa. No Éden ela era uma serpente. Em Apocalipse é um grande dragão. De tanto comer pó, comer obras da carne dos homens, pecado dos homens, ela se torna uma grande serpente. E aí o que eu quero dizer para vocês? Nós vamos ver então que toda distorção do pensamento, do sentimento e da vontade, toda distorção, ela é operada pelos principados e potestades que estão nos céus das cidades. E eu ia continuar lendo Gênesis 3, mas eu quero que você leia na sua casa. Eu queria continuar lendo. Vai dizer que o homem comeu, depois que Adão comeu, aí o que vai acontecer? O pecado entrou. Enquanto Eva comeu, o pecado não tinha entrado na humanidade. Mas Adão come e o pecado entra, porque ele era o cabeça federativo, ele era o líder da raça humana. E aí o que vai acontecer? Adão, ele vai agora colocar toda a terra debaixo de um jugo de maldição. E o que Adão vai fazer logo imediatamente depois que peca? Os olhos dele se abrem, ele vê que ele e a mulher estão nus, e eles vão pegar folha de figueira para se esconder, faz aventais para se esconder, e se esconde de Deus. E aí quando Deus vem chamar ele, a mesma voz doce, a voz paterna de Deus, por meio de Jesus, era Jesus que vinha no jardim toda a tarde, toda a teofania de Deus, toda a aparição de Deus na Bíblia era Jesus. Então olha lá, no jardim, Gênesis 3, era Jesus que vinha falar com o homem e com a mulher toda a tarde. Na tenda, quem falava com Moisés era Jesus. Por isso que ninguém nunca viu Deus face a face, porque a face de Deus é Cristo. Então o que nós temos que entender? Aí nós vamos ver então que quando a doce voz de Deus vem no jardim naquela tarde, o homem está escondido e Deus chama: Adão, Adão, onde estás? Deus não estava encontrando Adão. Jesus estava lá andando por meio do jardim e não encontrava Adão. E aí Jesus, ele fala: onde estás? E Adão, ele responde: estive com medo ao ouvir a sua voz. Tive medo ao ouvir a sua voz e escondi. Mas quem falou para você fazer roupas? Eu tive vergonha porque estava nu e fiz roupas. Medo e vergonha. O que eu quero dizer para vocês? A primeira coisa que Satã vai tentar distorcer na nossa mente e no nosso coração sobre Deus, que ele é um Deus de punição e que ele é um Deus de mentira, que ele mente. Isso é uma situação maligna, não podemos aceitar.
E quando ele coloca Deus como um Deus da punição e coloca Deus como Deus da mentira, então ele vai trabalhar no interior do homem duas coisas: medo e vergonha. E eu tenho orado por todos nós aqui pedindo: Pai, por favor, não permita a ação do espírito medo e vergonha na minha casa, na casa do Alex, do Eduardo, do Frank, da casa do Alex, da Aline, do Sérgio, do João. Não permita na casa do Kleber. Por favor, Senhor, não permita na casa do Vantuir, na casa do Abraão, irmãos que a gente está fazendo contato. Não permita, Senhor, a ação do espírito de medo e vergonha. Eu tenho orado sobre isso. Senhor, não permita o espírito de engano e mentira dentro da casa dos meus irmãos, por favor. Por favor. Queridos, preste bastante atenção numa coisa. Quando a ação desse espírito, tudo vai ficar distorcido dentro da nossa casa. Daniel Mastral tem um vídeo muito interessante. Ele fala que quando o ser humano está com medo, isso foi provado cientificamente. O nosso corpo começa a trabalhar numa frequência mais baixa no nosso organismo, porque nós somos moléculas, né? Nós somos química. E os espíritos que estão nos ares percebem, então eles começam a atuar. Todas as vezes que alguém está com medo, a frequência do seu organismo ela baixa, a frequência baixa. E aí esses espíritos eles percebem e eles começam a atuar. Eles provocam o medo ou atuam a partir do medo. Então, o Daniel Mastral fala isso muito bem. Tem um vídeo falando sobre medo do Daniel Mastral. O ano passado eu mandei no nosso grupo. Fantástico esse vídeo. O que eu quero falar para vocês? Não podemos aceitar medo e vergonha dentro de nós de forma alguma. Isaías 53. Cristo levou sobre si. Cristo levou sobre si todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Por que nós vamos envergonhar se nós temos o sangue de Jesus que nos purifica e nos limpa todos os dias? Então, medo e vergonha é uma ação de Satã, de espíritos malignos. E aí o que eu quero falar com vocês? Eu vou ler aqui 1 João capítulo 4, versículo 14, que diz assim: E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como libertador do mundo. Se alguém reconhece que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece unido com ele, e ele com Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Se nós podemos definir Deus com uma palavra, esta é amor. Amor não é sentimento, amor é entrega e doação. Nós sabemos que alguém ama quando ele se entrega e se doa, né? Então vamos lá, vamos seguindo. Deus é amor. Quem permanece nesse amor está unido com Deus, e Deus permanece unido com ele. Desta forma, o amor é conduzido à maturidade conosco. Nós estamos no mundo como o Messias está. Isto nos dá confiança para o dia do juízo. Não há medo no amor. Ao contrário, o amor que alcançou o seu objetivo expulsa o medo, porque o medo é relativo à punição. Quem tem medo não alcançou a maturidade relativa ao amor. E agora eu quero perguntar a você que está aqui nessa noite: as suas ações, as suas decisões, o alarme do carro, o alarme da casa. Eu quero perguntar para você: a poupança, ficar preocupado em perder o emprego. Eu quero perguntar a você: medo de alguma doença. Eu quero perguntar para você: aonde toda a sua precaução, tudo que você chama de prudência, está baseado no amor de Deus ou está baseado no medo? Porque, queridos, a palavra de Deus diz, Deuteronômio 33, 27, Deus é a nossa habitação, e por debaixo de nós estão os seus braços eternos. João capítulo 14 vai dizer: na casa de meu pai há muitas moradas. Não tenham medo, não tenham medo, não se turbe o vosso coração. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Então, Deus, a casa de Deus é a casa do amor. Nós estamos em Cristo, Cristo é a casa de Deus, logo Ele é a casa do amor. Então o que nós temos que entender? Ou nós habitamos na casa do medo, ou nós habitamos na casa do amor. E nós temos que tomar uma decisão nessa noite. Porque presta atenção, se eu coloco alarme porque eu tenho medo de ser roubado, isso é uma ação distorcida. Mas se eu coloco alarme por causa do Salmo 127, não é uma ação distorcida. O Salmo 127 diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia sentinela. Tem que ter sentinela no carro, o alarme. Pode ter a cerca elétrica, um sentinela, sem problema. Pode ter segurança lá na empresa, na escola, sem problema. Nós sabemos que existe o mal na terra, mas nós sabemos que quem guarda é Deus. Que se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela.
Mas a decisão de eu pôr alarme é porque eu confio em Deus e eu estou colocando uma sentinela, ou porque eu tenho medo de ser roubado? Há uma distância muito grande, porque a palavra de Deus diz em Mateus 10,16: sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Prudência não tem nada a ver com medo. Prudente é alguém que com sabedoria analisa o tempo todo, tem os olhos abertos para ver o mal e para poder entender aonde ir, aonde não ir, as horas de passar, e principalmente ouvir o Espírito Santo se deve ir ou se não deve ir. Por isso que nós temos que ter a mente e o coração circuncidado de todo desejo, de todo medo, de toda vergonha. E queridos, eu quero que vocês agora, eu coloquei lá no nosso grupo, quinta-feira de manhã, Isaías 58. Qual é o verdadeiro jejum? Eu quero encerrar com isso. O verdadeiro jejum é que as amarras sejam soltas da nossa vida, as amarras da injustiça, desatar de dentro de nós, soltar o medo e a vergonha, que eles têm que sair dentro de nós. A mentira e o engano precisam sair dentro de nós. Tudo aquilo que não confere com Cristo, com a palavra de Deus, nós temos que combater até o sangue. Hebreus capítulo 12. Vocês ainda não combateram contra o pecado até o sangue. Toda distorção, queridos, todos nós aqui, a nossa mãezinha fala para nós: cuidado com o boi da cara preta, o homem do saco. Lá em Minas Gerais tinha o homem do saco, né? Não, você não pode ir lá. Queridos, eu era um cara que, se nós estivéssemos aqui nessa sala, se estivesse escuro aqui, quando criança, eu não ia, eu morria de medo, mas muito medo. Depois de adulto, né, eu tive uma fase da minha vida que eu passei por uma crise de pânico, ansiedade, e crise de pânico foi terrível. Sabe o que é você entrar no carro e vir na sua mente no carro e capotar, e trabalhar no parque de tubos, que a van ia capotar? Você já pensou o que é você estar bem, de repente você começa a sentir a pressão no peito e achar que você vai infartar? Medo da morte. Isso é distorcido. Não podemos ter medo da falta, não podemos ter medo da morte, não podemos ter medo do ladrão, do homem mau, não podemos temer maus notícias, o salmista diz. Por quê? Porque o Deus eterno é a nossa habitação, e por debaixo de nós estão os seus braços eternos. E a minha pergunta para você hoje é essa: você está morando na casa do amor ou na casa do medo? É tempo de circuncidar a nossa mente. Nós temos que ser um povo que tem fé e coragem. João 16:33. Tem de bom ânimo. O que é bom ânimo? Fé e coragem. Aí você fala para mim: pastor, mas o medo é uma reação psicológica, é preventivo, é humano. Não, isso é uma distorção. Prudência, sim, faz parte de quem nós somos, do ser humano. Medo não colabora em nada. O medo paralisa. O medo te afasta de Deus. O medo pressupõe que você guarda você mesmo. O medo pressupõe que nós somos como Deus, que era o que a serpente estava tentando fazer com Adão e Eva. Eles acharam que era Deus. Queridos, nós colocamos sentinela, nós colocamos alarme, nós não saímos a qualquer hora, nós somos sábios, não passamos em qualquer rua, somos prudentes, sim. Mas se o Espírito falar, passa por aquela rua. Se o Espírito falar, não coloca o alarme, a gente não coloca, porque a mente e o coração tem que estar circuncidado de toda distorsão. O medo e a vergonha, a mentira e o engano são distorções que não podem existir. Isaías 58 diz: solte as amarras, desate das amarras. E depois vai falar o seguinte: faça isso com as pessoas, cure as pessoas, liberte as pessoas, desate as amarras das pessoas. Eu quero encerrar falando isso para você. Ou nós tomamos a decisão em 2020 de fazer aquela oração que a Juliana fez aqui, de nos tornarmos casa de Shalom, de nos tornarmos casa sacerdotal. Gente, eu não estou falando de ser evangélico, eu não estou falando de ser crente, eu não estou falando de ser gente boa, eu não estou falando de ser honesto, eu estou falando, gente, de ser ativo, de ser gente que Deus pode contar. Eu estou falando de ser cooperador. Eu estou falando de Deus te acordar de madrugada ou de manhã ou de tarde. Deus fala assim: vai na rua tal, vai em tal lugar e ore por alguém, liberte aquela pessoa. Eu estou falando de pessoas que estão atentas aos vizinhos. Eu estou falando de pessoas que estão atentas aos colegas de trabalho para libertar e curar no nome de Jesus. Eu estou falando de pessoas que são cooperativas. Eu não estou falando de pessoas que estão procurando Deus da bênção, mas pessoas que já foram abençoadas por Deus e querem abençoar outras. Aleluia. É disso que eu estou falando nessa noite. Ter a mente e o coração circuncidado, ser solto e liberto das amarras, do medo, das angústias, das distorções, das mentiras, para que possamos libertar outros. Nós estivemos visitando algumas casas essas últimas semanas. Querido, é muita gente doente. Gente
As pessoas estão com fome de Deus, estão com fome da palavra, as pessoas estão com fome da família, as pessoas estão com fome de ter experiência de família, e nós temos casas curadas. As pessoas estão com fome de igreja, de ter um ambiente onde existe a palavra de Deus, onde existe oração sincera, onde existe vida sincera. As pessoas estão com fome e os nossos celeiros estão cheios. Aleluia. Então eu queria perguntar para você nessa noite, para mim: é tempo de circuncidar a mente e o coração. Nós vamos permitir que Deus faça, porque é Deus que circuncida. Romanos 2:29. É tempo de andar no Espírito, ter uma mente voltada para as coisas do Espírito. Então, nessa noite eu gostaria que você guardasse esses textos. Medita lá, volta lá na família de Deus, puxa lá os textos, Isaías 58, eu acho que eu coloquei no grupo Yeshua, eu coloquei no Yeshua. Busca lá, Isaías 58, que eu escrevi. Medite nisso. É tempo de sermos libertos de tudo, toda distorção. É uma década nova, a década que o Senhor nos enviou. Nós precisamos, irmãos, carregar cura, curar os enfermos, mas tem muito mais gente doente na alma do que no corpo. E tem muita doença que é na alma. Você orou, a pessoa vai ser curada emocionalmente, lembrança, emoções curadas, o corpo vai ficar sarado. Queridos, esta noite eu queria convocar vocês com essas palavras. Que nos tornemos casas de shalom, casas sacerdotais, casas que têm mente e coração circuncidado. Maridos que estão aqui, nós somos os responsáveis para circuncidar ou estimular a nossa esposa e nossos filhos a entregar a mente e o coração para Deus circuncidar. Somos nós. Que nós possamos tomar essa decisão nessa noite. Vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus.